Fala pessoal, você está no Sebrae Prevcast, o podcast do Sebrae Previdência. Em alguns lugares, eu tô acostumado a falar que ele estava no Spotify, entendeu? No Spotify e também no YouTube. E já que a gente tá falando de rede social, cara, segue a gente lá em todas as redes, que eu também sempre esqueço de falar das redes. Nós estamos no Facebook e no LinkedIn como Sebrae Previdência, é só procurar lá. No YouTube aqui, se você está assistindo, ouvindo, né, pelo Spotify, é TV Sebrae Previdência. E você está aqui no YouTube, na TV, você pode olhar lá no Spotify como Sebrae Prevcast. Também acesse o nosso portal, sebraeprevidência.com.br. Lá você encontra tudo sobre os nossos planos, sobre a entidade. E também, se você pode entrar em contato conosco, né? Caso você queira. O nosso telefone, o nosso e-mail estão aparecendo aqui na tela com o relacionamento com o participante. Esqueci alguma coisa? Não, tá tudo certo. Não? Dan, bem-vindo mais uma vez. Voltando de férias. Voltando de férias. No último episódio ele não gravou com a gente, estava com a gente a nossa gerente de seguridade, mas voltou e está proibido de tirar férias. Não pode, não vou cara. nem comentar. E mais uma vez aqui com a gente, nosso diretor de seguridade, Vitor Hall. Seja bem-vindo. Beleza. Obrigado mais Prazer, uma sim, vez. né? Vamos ver, pessoal, me atura aí de novo. Aí a gente vai fazer assim, ó. A gente vai gravar agora, encerrando o ano. E no início do ano a gente grava de novo. Tipo, ali fevereiro, o que aconteceu, o ano virou. Certo, né, o que eu falei. Pra ver se deu certo o que você falou. E falando nisso, cara, esse é o nosso último episódio desse ano, tá? De 2021. E em 2022 nós voltamos ali na segunda quinzena de janeiro. As 2 primeiras semanas de janeiro. Não tem episódio do Sebrae Prevcast, mas na segunda quinzena nós estamos aí. Show? Beleza. Vamos começar então? Vamos lá. Cara, o tema de hoje é o que esperar dos investimentos de 2022. Então, o que a gente vai fazer? Nós vamos fazer uma pequena retrospectiva do que aconteceu esse ano para poder falar das perspectivas para o ano que vem. Belezinha? Eu queria começar, eu anotei aqui algumas coisas. Eu queria começar falando sobre a retrospectiva dos investimentos do Sebrae Previdência agora em 2021, cara. Como que a gente iniciou o ano, Raul? Porque assim, eu não sei vocês aí que estão assistindo a gente, mas eu entrei em 2021 com esperança. Falei, pô, pandemia vai acabar, né? As coisas vão melhorar. A galera tava projetando carnaval, não tava? Galera, inclusive igual esse ano, a galera tava na expectativa. A galera tava na expectativa. 2022. A galera na expectativa, velho. Tipo, planejando carnaval. Vacinas estavam chegando, né? Tava naquele boom da vacina e tal. Então, como que a gente iniciou o ano ali? Como é que foi esse primeiro trimestre do ano? Então, na verdade, foi isso que norteou bastante quando se pensa na alocação, né? Que, na verdade, você planeja, a gente está na fase de planejar a alocação dos investimentos pro próximo ano agora. Então, a perspectiva era exatamente essa, né? Que as economias iriam retomar as atividades, né? Em visão do início da vacinação no mundo inteiro. O Brasil estava começando ali em janeiro, né? Alguns países já tinham começado em dezembro. E as perspectivas eram as mais favoráveis possíveis. De forma geral, os governos no ano anterior tinham criado vários estímulos para a economia. Né? Anterior, você fala 2020. 2020, né? Para amenizar os impactos da pandemia. Então você teve um estímulo monetário muito grande, que foi a baixa de juros, né? Isso no mundo inteiro. O Brasil, a gente vivenciou juros de 2,5%, 2,75%, juros muito baixos. Eram políticas anticíclicas, né, para estimular a economia, e também auxílios da maior, a gente nunca viu tanta atuação dos governos de uma maneira geral no mundo. Vinha auxiliando a galera. Transferência de renda, né? Com pacotes, então a gente viu isso no mundo inteiro. Então isso trazia um cenário muito favorável para a economia, de volta à normalidade. Então a gente começou o ano com perspectivas boas. Boas. Na verdade, a expectativa de que isso tudo fosse acontecer. Vamos dizer assim... Aí corta pro final do ano. Expectativa, realidade. Pois só que em março, se a gente for lembrar ali, fevereiro, março do ano passado, a gente teve uma nova... Né, não, do ano passado não, desse ano. Desse ano. Que está com a cabeça em 2022 já. Todo mundo, né? Eu também tô. Uma nova cepa, né? A gente vivenciou, então os casos voltaram a subir outro pico da pandemia. Então, assim, essa, vamos dizer assim, expectativa, ela foi frustrada, né? Pelo movimento de volta da pandemia. Mas isso não chegou a desestimular, porque a vacinação
mantinha a esperança, né, que o cenário seria positivo, quer dizer, seria uma nova onda, mas que aquilo ia passar. Mas, deixa eu te fazer uma pergunta, sim, desculpa quebrar seu raciocínio. Como que o mercado responde a isso? Porque, vamos pensar um pouco. Tava com expectativa boa, certo? Então, o mercado responde a essa expectativa, ao que os governos estão fazendo, tal, legal. Aí veio a frustração, aí você falou algo assim, pô, mas isso não nos estimulou como um todo. Mas o que acontece ali? Não desestimula, desestimula? Como que funciona? Não, a grande verdade é que a gente poderia dizer que ali foi, vamos dizer, foi uma balde de água fria, vamos dizer assim, foi porque a volta da pandemia na segunda onda foi muito maior do que se esperava, mas assim, de certa forma, todas as economias já estavam mais preparadas para isso. Por isso a gente não teve o efeito de março de 2020, que foi aquela queda desvalorizada dos preços ativos e tal, porque tinha vacinação e porque os governos já tinham se preparado com essas políticas de auxílio. Então se amenizou os impactos dessa segunda onda. Nesse sentido que eu falava, era um momento de espera, mas não era assim, vamos dizer assim, a expectativa não foi alterada de que agora acabou tudo, enfim, o mundo vai... Não era o mesmo cenário que É, 2020. Porque em 2020 era um cenário meio apocalíptico, né? Tipo, ninguém sabia o que ia acontecer. O impacto da pandemia, tanto é que as pessoas, de fato, se trancaram em casa, né? Esse ano, por mais que teve a segunda onda ali, as atividades estavam retomando, né? As pessoas se vacinando, tomando os cuidados necessários, o próprio rede hospitalar todo mundo mais ciente de como lidar, né? Se tivesse os primeiros casos, no começo ninguém sabia o que fazer, né? Não, zero. Eu já estava mais preparado para se cuidar, né? Do que antes ninguém sabia, realmente era uma novidade, né? Então, quer dizer, então a expectativa era que seria uma nova onda forte, como foi, mas que a gente já tem a experiência. O mundo inteiro estava tomando as medidas corretas para passar por aquele período, né? Puxando esse ponto de medidas corretas, eu acho que também teve as consequências dessas medidas, né, dos governos. Então, essa questão da taxa de juros, a gente teve aí um alto da inflação que a gente está vivendo agora, e isso também afeta, né, o nosso cenário atual e o que vai vir para os próximos anos. Pois é, aí é por isso que eu fiz o link bastante com esse estímulo monetário e fiscal, né, que são os auxílios. Porque aí é isso que deu a dinâmica mesmo para o ano. Na verdade, é isso o que eu quis dar. O enfoque é que não foi a pandemia em si, a segunda onda, que tirou vamos dizer assim, o cenário positivo. Né? Esse cenário eu acho que foi afetado pontualmente ali. O que tirou foi justamente os estímulos, talvez foram grandes demais quer dizer, você teve juros muito baixos, muito auxílio, muito recurso, né? Então aqui a gente entra numa outra janela que eu acho que muita gente não conhece, não sabe, que é quando eu ouvi muito isso, pelo menos na bolha ali onde eu vivo, a economia tá ruim por causa da pandemia. Eu escuto muito isso. Então, tipo assim, a gasolina tá muito cara porque a pandemia. Tá tudo a pandemia. Então, pelo que você tá falando aqui, beleza, a pandemia ela influenciou, com certeza, né? Sim. Não tem como negar isso, mas no cenário que a gente vive hoje, ela foi um agravante, não sei se eu posso dizer assim, mas assim, as posições, o posicionamento geral naquele momento que fez com que a gente vivesse o que a gente vive hoje. Eu posso falar isso? Sim. A pandemia pode dizer que foi o gatilho. Não, né? O que aconteceu com a pandemia, você imagina uma cadeia de produção de um automóvel em si. Certo. Então, a pandemia fechou fábrica, fechou porto, fechou, sei lá, em algum país fechou lá, um país que produzia um componente importante para uma cadeia de produção de um carro, de um automóvel. Então, ela desestruturou a oferta de produtos, certo. Porque se sai o carro lá da China e o porto está fechado lá, ou aconteceu muito na Califórnia, o porto fechou, ele desestrutura toda a logística global, porque são grandes hubs, né, de distribuição de produtos. Então a oferta ela foi desestruturada porque tinha os fechamentos, tinha lugar onde a empresa em si, aquela empresa sofreu tanto que aquela empresa acabou, deixou de existir. Certo. Então a oferta de produtos, a pandemia afetou de forma estrutural muitas cadeias de produção. Já os estímulos, eles vão na veia e vão muito rápido. Então, quando se distribui recurso para a população e era necessário, o cara está com o dinheiro na conta na hora. Então, ele aproveita e vai comprar.
Só que quando ele vai comprar ali, o produto não está ali, porque aquela cadeia de produção ela foi destruturada. E isso gerou a inflação que talvez esse seja o problema que a gente está lidando agora, de forma global e no Brasil um pouco mais, por alguns motivos. Não, e isso não foi só lá em março. Porque eu tive um problema agora pessoal, que até hoje, gente, o meu carro não chegou. Pois é, aí. Até hoje. Aí, cara. Não, mas cara, bateram no meu carro, já acontece essa história aqui em outros episódios, bateram no meu carro. E foi uma batida séria na traseira dele. E aí tava previsto para eu receber agora o carro. Só que não tem uma peça. Simplesmente não tem uma peça. Tá em falta. Aí eles ligaram na montadora, a montadora, tipo, vai fazer a peça. E o carro tá lá parado, tá ligado? Eu tô, assim, na expectativa de antes desse recesso, né, final de ano, das festas, que as coisas geralmente param, eu receber o carro. Então, aí, na verdade, teve um descasamento entre oferta e demanda. Porque o dinheiro bate na conta na hora do auxílio, né, já bate direto. E essa cadeia de produção de vários produtos, né, teve concentrações em alguns produtos cobre. Eletrônicos também aumentou muito o preço dos semicondutores, né? Então esses produtos específicos, né, eles afetam a cadeia como um todo. Entendi. Aí gerou um descasamento. E aí fez o aumento de preço, né? Se você tem muita gente demandando pouca oferta, é aquele choque. Sim. Não é que as pessoas estão consumindo muito mais do que antes. É que elas voltaram a consumir mais rápido que a oferta conseguiu se reestruturar nessa cadeia produtiva. Isso gerou a inflação que talvez foi a consequência econômica pior da pandemia, foi esse descasamento entre oferta e demanda, e aí está nos gerando uma série de problemas. Né? O que influencia também a inflação é que a gente está tendo uma crise hídrica, né, que agora começou a se resolver, isso influencia diretamente. Os combustíveis que aumentaram muito, então o preço das refinarias, elas são acompanham o dólar. Então, moeda fraca, dólar caro, consequentemente os combustíveis também ficam caros, né? Isso tudo compõe o nosso IPCA e traz a nossa inflação alta. Mas assim, pensando nesse cenário, assim, uma opinião, eu acho que o Banco Central errou. Eles poderiam ter agido com a subida de taxa de juros de uma forma mais agressiva. Não sei se você concorda, porque a principal medida de contenção de inflação é subir a taxa de juros. Né? Só que à medida que eles iam subindo, se pegassem as janelas das reuniões do Copom, o quanto eles aumentaram era menor do que o quanto a inflação aumentou. Não era o suficiente. Então você aumentava ali um percentual, só que ele não cobria a inflação que teve nesse período. Né? E o reflexo desse aumento da taxa de juros para conter a inflação não é imediato. A gente sente, né, depois. Tem um tempo para isso agir. É igual, essas medidas aconteceram essa que a gente estava citando antes de você falar disso, janeiro, fevereiro, março, ali, abril, e nós estamos sentindo agora alguns efeitos. Então é posterior. Essa discussão é a discussão do momento, né? Se subiu atrasado, se não subiu. E o que você acha? Não, eu acho assim, certamente não contribuiu, né? Ter mantido os juros baixos durante muito tempo tem impacto cambial, né? Porque, enfim, quando o juros está muito baixo aqui no Brasil, que é um país dependente de capital, diminui o fluxo de capital. Né? Então, quando você fala que ele é dependente de capital, você está falando... Você explica para a galera, que às vezes a galera não entende. Está dependente de capital. Cara, o que é isso? Vamos dizer assim que a gente tem Putz, aí vira história macroeconômica. Não, vai. Mas eu digo assim, vamos supor, o Brasil precisa fazer investimentos, precisa... ele tem uma grande transação entre outros países, né, de comércio internacional. Então ele precisa de dólar para fazer essas transações. Certo. Né? O que acontece? Quando você reduz a taxa de juros, um dos atraentes aí dos investidores de forma geral é os juros, que no Brasil sempre pagam juros um pouco mais atrativos que outros países. Então, existe uma entrada de dólar, dinheiro no país, de dólar, né? especificamente de dólar. Tá. Que nos ajuda a pagar o nosso fluxo comercial, né? Quando a gente compra lá fora, a moeda de transação do mercado internacional é o dólar. Esse fluxo, então, ele diminuiu, porque o juros estava baixo, então ajudou também a pressionar mais o câmbio, né? Então você viu a nossa moeda perder o valor, né? Então o câmbio apreciou porque você tinha menos oferta de dólar, que o próprio juros diminui esse fluxo. Você tem incertezas ligadas a aspectos da nossa economia, né, política econômica, como é que estava atuando dessa maneira. Então, por exemplo, hoje a maior dúvida
dos economistas é se o Brasil está fazendo o dever de casa, que eles chamam. Entendi. Dever de casa é conter despesa e aumentar a arrecadação, né? Que é o tal da política fiscal. Então, se a gente faz todo o dever de casa para diminuir despesa, então aumenta a credibilidade do país, que vai ter condição de honrar seus compromissos, né, financeiros. Então, esse cenário também diminuiu essa atração de dólares, né, que a pessoa fica com desconfiança. Então, isso pressionou bastante, vamos dizer, aquela cadeia global que a gente via que já trazia preço mais para cima, que aumentou porque a nossa moeda desvalorizou, o dólar subiu, e os produtos que a gente importa ficaram ainda mais caros. Então, o nosso cenário de inflação é pior que o cenário global, né? Meu Deus. Mas, enfim, não quero deixar muito pesado assim, o assunto, mas o que eu quero dizer é o seguinte, essa discussão, né, de juros, se tinha que ter subido antes, tal, ela é muito difícil de fazer, né, de dizer o momento, com certeza, sim. o momento correto. Até porque outras variáveis vão influenciando. Eu acho que talvez o que gerou o maior patamar de incerteza e talvez contribuiu para a nossa situação foi uma crise hídrica, e depende também da situação, enfim, climática, sim, sem controle, né? E aí isso pressiona custo, né? Que aumenta os preços, e a situação fiscal, a incerteza, que, como eu falei, diminui essa entrada de dólar, pressiona cada vez mais o câmbio, e isso gera inflação. Isso por si só é um fator que gera inflação. Então foi difícil controlar esse balanço de riscos aí, e agora o Banco Central está correndo atrás um pouco desse cenário, né? Então ele vai voltar para uns juros aí de 2 dígitos para 2022. Assim, mas é aquela história também, que se reclama do juro, se tem um juro baixo, que muita gente acha bom, porque pode comprar mais coisas e tal, as coisas ficam mais baratas, tem o problema da inflação que vem depois, a pancada vem depois. Mas eu preciso, aí a galera começa a reclamar. Aí eu acho que entra também a questão da consciência do consumidor, entender. Por isso que a ideia do nosso podcast, de falar de assuntos que às vezes a galera não quer falar, é para trazer esse entendimento. Porque às vezes o cara, tipo assim, eu vi muita gente feliz, pô, o juro tá baixo, momento de aproveitar, legal, mas o soco veio depois, com a inflação alta. Aí a galera começa a reclamar do tipo, a inflação tá alta, para conter eu vou subir o juro. Mas o que você prefere? Você prefere um juro mais alto, ou você prefere uma inflação lá em cima? Porque a inflação lá em cima você não tem muito o que fazer. É o seu poder de compra diminuindo, ponto. Se você tem um juro mais alto, você tem como se planejar financeiramente para pagar menos juros. Você pode se planejar para comprar um negócio à vista, sabe? Você pode organizar, você pode pechinchar, você vai dividir até quantas vezes faz sem juros, sabe? Eu acho que é essa consciência que o pessoal tem que ter, e que muitas vezes não tem, pensa só no agora. Por isso, jovem, pega esse podcast e envia para quem precisa. Porque tem muita... Eu tenho um amigo, inclusive, e você falou bem, a inflação, sem dúvida, é mais prejudicial do que a juros. Você perde poder de compra, cara. Eu tenho um amigo... Principalmente os mais pobres que têm menos condição de se proteger, né? Não consegue fazer aplicação financeira. Não, e às vezes não sobra, que a gente fala assim, porque você pega uma pessoa, que é a realidade de muitos brasileiros, você recebe ali um salário mínimo. Vamos pegar e ele é arrimo de família, sustenta uma casa. E você vira pra esse cara e fala assim, monta uma reserva de emergência. Difícil. Tipo, como que esse cara vai montar uma reserva de emergência? Aí vem a inflação, que tá comendo o poder de compra dele, com 100 reais, às vezes ele comprava a alimentação da semana, dando um exemplo, que não compra com 100 reais, não sei, dependendo da sua família, você não compra a alimentação da semana. Mas vamos fazer um exemplo aqui, com 100 reais você comprava a alimentação da semana, a inflação subiu, com 100 reais você não vai mais comprar a alimentação da semana, vai precisar de 150. Correto. E esse 50 vai sair da conta de luz, por exemplo. E aí? A inflação você não controla. Porque eu dou o exemplo de um amigo meu que ele começou a ouvir o Sebrae Prevcast por conta disso. Ele falou, cara, depois que eu comecei a ouvir o Sebrae Prevcast, o meu consumo tá mais consciente. Eu vou comprar um negócio... Ele falou que faz um negócio que você falou, preciso disso? Não preciso. Sabe, disso aqui agora? Tá, beleza, preciso. Deixa eu avaliar. Onde planejar para comprar. Ele vai assim, beleza, eu preciso. Onde tá mais barato? Se tá tudo mais ou menos no mesmo preço, quase que me oferece a melhor condição... aquele ali oferece uma melhor condição. Eu preciso parcelar, eu tenho como... Então, assim, a ideia do podcast é essa, entenda a economia, para você também saber, assistir o jornal e entender. Eu tinha muito isso, cara, eu quero um dia assistir o jornal e saber. Saber o que eles estão falando. Mas eu gosto de ter sempre uma visão otimista.
das coisas. Eu sou mais pessimista. Não, mas eu sou pegar meio... uma situação... Porque assim, você ficar martelando na coisa ruim, você não evolui. Sim. Então, vamos pensar pelo lado positivo, e assim, eu vejo isso porque como eu trato ali diretamente com os participantes do atendimento, o que eu reparei? No começo da pandemia, essa questão de juros baixos, as pessoas perguntavam muito ali, perfil de risco, né? Quero sair do conservador para o moderado, quero ter uma rentabilidade melhor. Entender um pouco mais de CDI, juros, né? Legal. Agora o cenário é outro, as pessoas ligam e querem, mas é inflação. E isso. Por mais que a situação seja difícil, eu vejo que a gente tem uma população aí carente de educação financeira. Mas eu vejo que está tendo uma evolução nisso, que as pessoas estão começando a entender esses conceitos. Estão começando a se preocupar com esses conceitos e como isso afeta diretamente a vida delas. Sim. Então, assim, olhando pelo lado positivo, eu vejo que é um cenário aí que as pessoas estão aprendendo. Eu acredito que uma próxima situação, eles podem estar mais bem preparados para lidar com isso, né? Você comentou comigo sobre isso e você falou de duas pontas que você vê, né? De uma que o pessoal está aprendendo, a informação está aí, a internet está aí para isso, o CBPrevCast é um exemplo disso, mas tem o lado negativo disso, né? Que conforme o cara vai... a gente até falou disso num episódio, eu acho que foi com você, que conforme as pessoas vão... foi com o André Espínola, o nosso conselheiro, que conforme as pessoas elas vão adquirindo conhecimento... elas acham que elas são especialistas naquilo e param de buscar o verdadeiro especialista. Então, por um lado é bom que o cara tá buscando conhecimento? Ele vai estar mais preparado, ele vai assistir o jornal, vai entender, ele vai pensar na forma de consumo, ótimo. Mas isso não faz do cara um especialista, a não ser que ele sente, ele estude. Tem um monte de especialistas de 19, 20 anos aí na Nossa, internet. Total, sou um especialista em investimento, não sei o que. Quantos anos tu tem, moleque? Tenho 21, tipo, o que você estudou, o que você sabe do assunto, tá ligado? Não, isso sem dúvida acontece, mas eu acho que o que o Dan falou, que é relevante, é que as pessoas nesses momentos, né, de mais incerteza, mais dúvida, e a gente tá um processo que a gente vai tocar aqui da corrida eleitoral, só piorou tudo isso, só agravou, né? Então gera muito mais... Vamos dizer, os preços dos ativos de forma geral no mercado financeiro, eles refletem tudo isso. Só que eles são muito rápidos, é muito mais rápido, muito mais dinâmico do que às vezes a gente é capaz de acompanhar. Então as pessoas tentando se movimentar querendo trocar de perfil, eu vejo muita discussão, né? Perfil de investimento, agora então eu tinha que estar no conservador e tal. Isso é uma bobagem, isso é um ruído de curto prazo, acontece todos os anos. Talvez esse ano esteja acentuado, né? Os últimos 2 anos, pela pandemia, pela questão eleitoral. Ano que vem, esse ruído eleitoral vai continuar. Muito. Então, isso se acentua, mas isso são situações pontuais, transitórias. E você vai ver, daqui a 2, 3 meses a gente pode estar falando em bolsa de novo, em recorde. Como bateu o recorde em junho, logo depois da segunda onda, a gente bateu o recorde de devolver 130 mil pontos. Agora estava em 100 mil. Hoje já está 110. Então, assim, as pessoas não têm essa questão de perfil de investimento, tem que entender. Quem está no perfil de maior risco vai estar mais sujeito a essas flutuações. Mas isso é característica do mercado. Entendi. O mercado antecipa. Então, quando você vai agir, o preço já está refletindo o que ele está prevendo no futuro. Ficar mexendo no perfil o tempo todo, para quem não faz sentido nenhum. Até porque, se você for pensar no investimento em 1 ano, não é a janela de investimento. Você está pensando para 10, 15, 20 anos. E outro, e eu garanto, vocês nunca vão acertar. Porque quando você tiver, o mercado já está olhando. Você não vai bater o mercado. Aí vem a importância de você entender que por mais que você estude, você tenha acesso à informação, tem pessoas especializadas que olham isso, que você não vê, tá ligado? E ainda assim não acerta 100%. Não, e a gente trabalha, na verdade, né? A gente, Sebrae Previdência, os mercados melhores gestores aí, trabalham com janelas de risco. Então, quando você se posiciona desenhando um cenário, que é isso quem está lendo o cenário e tentando acertar, ele sempre trabalha com nível de certeza. Então, ele tem estratégias de proteção também, que é, e se, tudo bem, está indo tudo para esse caminho, mas eventualmente um ente do governo toma uma decisão que vai contra tudo que ele tinha falado, e isso tem acontecido há 3 meses atrás, e aquilo muda o direcionamento do mercado. Então você tem que pensar o seguinte,
a leitura que eu faço está correta, só que o imprevisto sempre pode vir acontecer. Pode vir a Omicron, uma nova cepa, e daqui a pouco o mercado está de olho naquilo e aquilo muda. Então, quem faz gestão de investimento de forma inteligente, pensa assim, eu aguento o risco, então eu vou tomar risco e no longo prazo a tendência é que isso me pague, me remunere de forma adequada. Mas eu não posso ficar preso ali. Não, sofrendo porque esse mês a bolsa caiu. Aí O cara tem que saber lidar. Eu ouvi uma frase do Barzi. O Barzi é o maior investidor pessoa física na bolsa, né? Ele fala o seguinte: patrimônio é ego, renda que paga as contas. Então essas oscilações de patrimônio são normais. Só que às vezes, por exemplo, eu sou do perfil arrojado, daqui do Sebrae Previdência. Tá caindo, né? Assim, tá caindo. Comparativamente com outros, tá pior. Só que o que quer dizer? Tá caindo bem menos. Tá caindo bem menos. Só que quer dizer, a cota que eu compro hoje tá mais barata do que a cota que eu compraria 6 meses atrás. Então por que eu não vou comprar cota se tá mais barato? E é algo que eu acredito. Né? Então às vezes é uma oportunidade de você acumular. São as janelas de risco que você falou. Exatamente. A gente até fez isso na época da pandemia. A gente até orientou. Aproveite. Tá na hora de fazer alguns aportes. Pro pessoal aí que está pensando no benefício fiscal pro ano, até dia 29 de dezembro, é uma oportunidade para comprar cotas. Não, eu faria até é arriscado o que eu vou falar, mas eu aposto que ano que vem vai ser, sem dúvida, os investimentos, o resultado vai ser muito melhor do que foi esse ano. É a aposta aqui que eu já estou fazendo. Esperamos. Então, assim, esse ano de fato foi um ano mais difícil. Dos itens que a gente falou, né, incerteza eleitoral, o reflexo da política monetária na atividade, esse descompasso entre oferta e demanda, foi muito maior do que qualquer economista previu, né? Todo mundo errou. Vocês terem uma ideia, a revisão tem um relatório Focus, né, que é do Banco Central, que é onde os economistas de diversos bancos, os especialistas vão dando lá suas estimativas para o ano. A inflação mudaram 35 vezes. Meu Deus do céu. Mas direto saía a notícia, a previsão da inflação, mudando. Então, assim, como falou, pegou muita gente especializada de surpresa, porque de fato foi um choque que ninguém nunca tinha visto, né? Um choque de essa realidade entre oferta e demanda, crise energética não foi só no Brasil, foi no mundo inteiro. Então, assim, aí esse ano o mercado se adaptou a isso, vamos dizer assim. Eles tiveram que mudar, como se fosse assim, mudar os modelos. Tiveram experiência em 2020, se adaptou em 2021. Não, mudar os modelos para esse novo cenário, os preços ativos se adaptaram a isso, e ano que vem a gente já vai entrar num cenário mais, talvez, mais próximo da realidade econômica. E por isso que eu aposto que ano que vem vai ser um ano muito melhor para os investimentos. Legal. Você já começou a introduzir 2022, mas só para fechar esse capítulo, a gente falou de algumas coisas negativas. Esse ano teve alguma coisa boa? Teve coisa boa? Teve. Aqui no cenário local, né, Brasil, fala de Brasil. A gente teve aí de muito avanço, né, de forma estrutural no Brasil, que talvez passe despercebido. Primeiro que são assuntos mais técnicos, talvez não é todo mundo que acompanha, né? Segundo, porque os efeitos eles levam tempo para maturar, né? Então são ações que você toma, é igual sei lá, mudar um processo produtivo. Você não muda hoje e amanhã já está lá, você leva tempo para aquilo maturar. Então, assim, você teve mudança regulatória em vários setores, né? Isso dá mais certeza para o investidor que vai fazer investimento. Na parte de estruturação de finanças, né? Que é o funding para os projetos, né? Como você financia um projeto. Então, você também teve muita mudança de legislação nesse sentido para atrair mais capital. Só que é aquilo, você faz a mudança regulatória, faz a concessão, o investimento vai acontecer daqui a 2, 3 anos. Então, o efeito daquilo, gente vai ver um pouco mais para frente. Talvez por isso que isso fique mais distante, mas isso foram pontos positivos. Agora, o mercado esperava mais, né? Esperava mais mudanças, né? Reforma tributária, a reforma administrativa, outras coisas que ainda não vê, algumas
algumas privatizações, né? Sim. Então, assim, a gente teve avanço, mas o mercado esperava mais e esse é o ruído que Tivemos peronomútil. O que você destaca aí de bom? Não, eu pego o gancho do Rocha pra gente encerrar 2021 e passar aí pra 2022. Porque, gente, acabou 2020. Já foi. Chega! Já foi, Chega! então, meio de dezembro já. Assim, vou bater aqui em duas técnicas que a gente já falou muito. Uma, se você não tem capacidade técnica nem tempo para acompanhar, conte com um especialista para cuidar Sim. disso para você, que é o caso aqui do Sebrae Do Sebrae Previdência. Previdência. E outra, investimento diversificado. Porque se você diversifica, você está protegido. Eu acho que a diversificação é o hedge mais barato que tem. Hedge, que a gente chama no mercado, é a proteção. Certo. Então, se você está diversificado, você está protegido. Cara, eu tenho um exemplo disso, mas não sobre diversificação de investimentos. Mas eu conheci um cara nesse final de semana, milionário. Conheci por acaso. Tem muita grana, muita grana. Ele é novo, assim, tem uns 35, 36 anos. E aí eu perguntei pra ele, uma das coisas que eu perguntei pra ele, eu falei assim, mano, qual assim, o seu segredo? Porque eu acho que não tem um segredo universal, mas qual o seu segredo? O que você fez? Ele falou sobre diversificação. Só que não de investimentos, mas de fonte de renda. Ele falou assim, cara, eu tenho, as palavras dele, ele falou assim, eu tenho 7 fontes de renda. E durante a pandemia, uma fonte de renda minha, ela teve que ser bancada por outras, porque assim, o mercado para aquela fonte de renda esgotou. Mas em contrapartida, a outra alavancou, foi lá para cima. São oportunidades em meio à crise. Então ele falou assim, aí ó, hoje, primeiro que eu não fechei nenhuma empresa minha, ele falando, porque enquanto uma estava muito ruim, a outra conseguiu suprir. A minha qualidade de vida não caiu e eu consegui ajudar meus parentes, eles não passaram necessidade justamente porque eu tinha outras fontes de renda. E agora que as coisas estão melhorando, eu tenho capital para investir nessa que sofreu mais durante a pandemia. Então, eu acho que esse exemplo desse cara vale para os investimentos total. Porque igual você falou, uma foi muito bem, E a outra segura a ponta das outras, Sim. só que a outra agora está se recuperando, então está mal. Se a gente for pensar em preço de ativo, você vai comprar um ativo que está mais barato, você vai poder comprar mais ativos e acumular mais. Sim. Então essa é a diversificação na prática, e olhando pelo lado empresarial, é bem isso mesmo, está bem Show. traduzido. E próximo ano? Qual a perspectiva, Raul? O que você acha, assim, que a gente for olhar para o cenário? É porque Já antecipei, mas... Dá uma destrinchada nisso aí. Eu Dá acho uma que destrinchada a nisso gente aí. vai ter um ano muito melhor para os investimentos. E o primeiro e principal, para nosso caso, né, que é a Previdência, é que a gente já tem aqui o recurso, né, para investir e os juros de fato estão bem mais altos. Então, assim, vamos dizer assim, com risco menor, eu já vou ter uma remuneração bem melhor. E muita gente pergunta, né, não sei se um assunto mais denso aqui, o juros estava subindo e a rentabilidade de uma forma geral aí dos produtos de investimento caindo, né, até negativos. E é um contrassenso, né? Mesmo um produto de renda fixa, né, que a gente viu no mercado aí esse ano, todo mundo negativo, aqui no Sebrae Previdência o perfil conservador até conseguiu ficar acima do CDI, mas não foi uma característica do mercado. Na verdade, até produtos de renda fixa que rende pelo menos CDI, tinha vários negativos. Um contrassenso, né? Mas é porque exatamente quando os juros estão subindo, nesse movimento, o mercado, vamos supor, vai precificar os títulos, quem já tem o título, ele vai reprecificar nessa nova realidade. E aí o preço tende a se ajustar a uns juros mais altos. Então o preço do ativo de quem já estava com o título na carteira, ele cai para se ajustar a essa nova realidade de uns juros mais altos. É uma matemática de que fala assim, ó, se eu tenho um título que paga 2 e agora está saindo 1 a 10, então esse cara que vai comprar esse título que você já tinha na sua carteira em dia 2, ele vai ter que cair de preço para ele dar a mesma rentabilidade do preço que vale 10. Então esse ano foi um ano de ajuste nesse sentido. Então por isso que eu digo que foi um ano um pouco ruim. Mas o ano que vem não, a gente já vai partir de um patamar de juros mais alto e a tendência é que a inflação volte a cair, né? Pelo menos a diminuir a inflação, e aí os juros começam a baixar daqui para frente. Nesse horizonte de queda de juros, a gente tem o cenário inverso. Então os títulos que já estão na carteira começam a render melhor. Então vai ser um ano bastante positivo nesse aspecto da renda fixa. A renda variável aí, né, que é a bolsa, aí já é um cenário assim um pouco mais incerto por conta da incerteza eleitoral. Esse era um ponto que a gente queria... O que a eleição aí pode gerar de impacto
E vai ser um ano... E isso tem um estudo, né? Um estudo que mostra que desde 2002, todo ano pré-eleitoral, na verdade, é o pior ano em termos para a Bolsa. O pré, então no caso 21. Agora. Assim, aí se a gente olhar a história, desde 2002, todas as eleições, esse ano, vamos dizer que é o pré-eleitoral, é o pior. Não quer dizer que a volatilidade continua, né? Vamos certo. dizer assim. Então ao longo do ano, o problema não é, historicamente, não é o ano da eleição, é o pré. Porque historicamente, né? Aí a gente não pode garantir que não, vai ser não assim. é uma regra, mas assim, historicamente... O que vai acontecer? Quando ficar claro quando já estiver claro quem é o potencial presidente da República, já se sabe mais ou menos o perfil, mercado, né? Se desenha o caminho que vai ser seguido, né? Porque aquele cara ele tem um perfil ideológico, ele faz parte de um partido, já tem ali uma estrutura, né, digamos assim, né, que o mercado consegue ler, fala assim, olha, pelas características desse cara que parece ser o nosso futuro presidente, então o mercado pode responder mais ou menos assim, a gente se prepara assim, é isso. E aí diminui as incertezas. Quando diminui a incerteza, você toma mais posição. Então quando as pessoas voltam o caminho é esse, elas voltam a tomar as posições, né? Porque hoje está todo mundo assim, eu quero ficar de fora. Quando quer ficar de fora, vende. E o preço cai. Quando você fica certo, não é que não interessa muito o caminho, mas assim, já tendo uma clareza do caminho, já facilita bastante. E obviamente que se vier um candidato que continua essa agenda de reformas e tal, tende a ser muito melhor, né? E aqui, gente, só fazer uma observação que nós estamos falando de economia, de como o processo eleitoral ele influencia no resultado econômico do país, e não necessariamente se o atual presidente está fazendo um bom trabalho, se não está fazendo, não é esse mérito, ou se trocar o presidente vai melhorar, não é esse o mérito. O que é importante ficar claro para você aqui é você conseguir entender como que o processo eleitoral vai influenciar nos investimentos na economia. Porque, por exemplo, eu achava que o vilão da história ali era o ano eleitoral. Tipo assim, o 2022 vai ser terrível. Tava já com essa perspectiva por causa que é ano eleitoral. Mas o mercado sempre antecipa. A gente vai agir atrasentar, você vai estar atrasado. Então, é isso que você precisa entender. Então, se você entender isso... Por isso que eu faço uma aposta, que obviamente que não é garantia, de que o ano do que vem deve ser bom, porque a renda fixa certamente vai ser melhor, não sei que, sei lá, uma nova catástrofe, sei lá, mas teria que ser um cenário hoje imprevisível, né? Um novo, sei lá, outro vírus, sei lá. Meu Deus. Mas... Bate na mão. Mas então na renda fixa eu acho que vai ser um ano bem melhor. E na renda variável é isso. E historicamente, né, o que a gente vê é que o ano anterior é o pior. À medida que o cenário, né, eleitoral ficar mais claro, definido, aí as posições voltam a ser tomadas e as coisas voltam aos seus preços mais próximos à realidade, né, o preço justo daquele ativo. E acaba que a renda fixa afeta diretamente a renda variável, né? Assim, eu não falo por mim porque eu sou tomador de risco, né? Eu não comprei nada de título público agora. O Dan é arrojadíssimo. Eu continuo comprando minhas ações mais barato que eu comprei antes, então vou continuar comprando. As pessoas... Isso aconteceu muito, migração de transferência de recursos. Quando começou juros baixos, o pessoal, mas esse título está pagando muito pouco. O pessoal vê a bolsa indo muito bem, vou botar em bolsa. Quando começa a cair, as pessoas não entendem esse processo, ficam desesperadas, começam a vender, vende muito, o preço cai, e a gente está vendo uma migração agora para a renda fixa. Entendi. Né? Então, esses ciclos acontecem, é normal, só que é importante a pessoa entender o seu perfil de risco e ir equilibrando isso de acordo com a situação macroeconômica. Eu sou mais conservador, então eu vou diminuir um pouco minha exposição à renda variável, vou manter um pouco mais de renda fixa. Não, eu sou moderado, vou equilibrar, sou mais arrojado, é hora de eu comprar mais um pouco de renda variável. Né? Então, acho importante as pessoas entenderem um pouco disso para saber calibrar, né, os seus investimentos e não se decepcionarem. Aí entra a diversificação. Certo. E a entidade diante de tudo isso? Porque a gente falou de muita coisa. A gente só não falou do avanço da vacinação, mas eu acho que está implícito aqui em tudo que a gente falou. A gente falou de economia, falou de ano eleitoral, vacinação, Covid, segunda onda. Tivemos até já a terceira, estou pensando já em outra onda. E a entidade? Porque assim, nós somos uma entidade fechada de previdência complementar, um fundo de pensão. Nós não podemos fazer qualquer coisa, né? Tipo, não é igual um banco. Nós temos limitações regulamentares e tal.
E que a gente, em 2022, Sebrae Previdência, para você que é participante do plano, né? E quer saber, beleza, falaram muito de economia, mas e o meu plano aí dentro? Qual é a perspectiva? Não, então, eu vou falar, mas vou só voltar a 2021, o que a gente fez, né? Então, assim, como eu falei de uma maneira geral, não sei quem acompanhou, mas foi um ano ruim para os investimentos de uma maneira geral. Então, você teve títulos públicos, né, que é o investimento de menor risco e que é uma renda fixa, rendendo negativo no ano. Então, no pico ali em outubro, você teve título que é o título mais seguro, que é do governo federal, vencimento longo, enfim, rendendo menos 20. Gente. Então, deu 20% negativo até outubro. Agora já se recuperou um pouco. Então, na renda fixa foi ruim, porque é essa questão do ajuste dos juros. Na renda variável, também a bolsa chegou a cair 15% no ano. Então, enfim, agora está melhorando, mas chegou a cair 15%. Então, também ruim. Então, assim, você não tinha muito fundo imobiliário, todo mundo fala, segurança, o aluguel está pagando bem, a inflação subiu, aumenta o preço do aluguel, também chegou a cair 13%, ainda está negativo no ano. Então, assim, você não tinha muita alternativa. Então, esse ano, o que a gente fez? O objetivo era proteger a carteira dos participantes. Obviamente que quando está tudo caindo, você não consegue proteger integral. Então, a gente adotou várias estratégias com o intuito de mitigar essas perdas, em que pese, o Dan falou, a gente está olhando no longo prazo, mas para quem está recebendo renda já é ruim, né? Está recebendo menos renda, em que pese nem que seja momentâneo. Então, a gente tomou medidas de mitigação de risco. Então, apesar de muito fundo de renda fixa estar negativo, de bolsa estar negativo, enfim, fundo imobiliário, acho que a grande maioria, se estiver fora, mas a grande maioria é negativo, a gente teve todos os perfis com resultado positivo, até o arrojado no ano. Obviamente que não foi um rendimento bom, porque você não tinha muita... Não, mas com tudo negativo, só dele estar positivo, Varão, pelo amor de Deus. E a gente comparado, a gente fez esse estudo, divulgou no site, vai divulgar agora novamente, mesmo com os fundos de previdência na média, todos negativos, na média, todo. Teve classe de fundos de previdência de banco aí com menos 15 também até outubro. A gente positivo, mesmo no perfil arrojado. Então, assim, comparativamente, a gente fez o nosso papel, que era defender nesse cenário, do qual a gente até traçou na política de investimento que a eleição seria um dos fatores que ia tumultuar. Agora, para o próximo ano, o que a gente vai fazendo aos poucos, obviamente com cautela, essas posições mais defensivas a gente quer ir eliminando elas ou tirando, vamos dizer, as estruturas de proteção para que possibilite a carteira, se a coisa melhorar, voltar a subir bastante. Então, no mês de dezembro, eu já aposto que vai ser já um mês bem melhor do que a gente viu nos outros meses. Deus quiser. E o ano que vem a gente está apostando nisso, que vai ter um momento, a gente espera capturar uma parte desse momento, que é ficar mais claro a eleição, ficar mais claro esse processo de acomodação entre oferta e demanda, e a gente possa ter uma recuperação bastante do preço dos ativos. Então, a gente vai se posicionar nesse sentido, tirar essas estratégias de proteção que nos ajudaram, mas que numa melhora eventual elas vão limitar um pouco o plano. Então a gente vai fazendo isso com cautela. Vai ficar nessa análise. Mas assim, a minha tendência para o ano que vem é bem mais positiva, eu diria. Obviamente que pode ter um candidato que ganhe, não quero aqui escolher candidato para ninguém, pode eventualmente sair o vencedor, um candidato que o mercado enxergue muito ruim. Nesse caso, a gente manteria ainda essas estruturas de proteção e pode atrasar esse processo que a gente está falando. Mas a lógica seria de que qualquer candidato que venceu o ano que vem, aí eu digo qualquer linha ideológica aqui, eu acho muito difícil, qualquer um deles que estão aí, ele não vir com a pauta de austeridade fiscal, porque a situação fiscal do país já está muito ruim. E se ele não enfrentar esse problema, qualquer linha ideológica, ele não vai ter governabilidade. Então, assim, por isso que eu não vejo tanto medo assim como as pessoas estão enxergando. Qualquer um que entrar ali, ele vai ter que... Isso economicamente falando, colocar a coisa em ordem, porque tem muito problema para resolver. Então, se ele fugir disso, não tem mais tempo para recuperar. A gente já chegou numa fase um pouco crítica.
Então, assim, se ele não quiser atacar esse problema, ele não vai conseguir ter um governo para os próximos 4 anos, né? Então, eu acredito que esse pavor todo que está tendo é normal, mas eu acho que qualquer um que sentar ali, é lógico que uma linha mais liberal, enfim, mas eu acho vai que... atacar talvez de uma forma um pouco mais agressiva, mais rápida, mas assim, todo mundo vai ter que enfrentar esse problema. É porque eu acho que com a internet, a pulverização de informação, de ideologia, né, a gente até falou disso aqui uma vez, que antes a comunicação era um para todos, agora é todos para todos e tal. Acaba que o pensamento ideológico pessoal, ele acaba passando à frente de algumas coisas práticas que todos têm que enfrentar, independente do pensamento ideológico, como a economia, por exemplo, e acaba criando esse pavor em torno da ideologia, do que eu acredito, e esquecendo de coisas práticas. E a nossa ideia aqui, quando a gente fala de política, é isso, é entender que independente da linha ideológica que o seu partido ou que o seu candidato de preferência siga, a economia é para todos e não é de escolha ideológica o que ele vai ter que fazer. Nós estamos num momento crítico, tem que enfrentar e o caminho pelos especialistas indicados é este aqui. Então, é claro que as eleições elas vão influenciar, mas se o time que tiver com o eventual presidente for bem preparado, independente da ideologia que o presidente tiver, a economia vai conseguir se sair bem. E no fundo, eu acho que todo candidato já aprendeu que o risco, todo candidato não, todo presidente, né, quando assume, já historicamente, o que derruba, né, um presidente é a economia. É a economia. Porque a gente Então, sente no bolso, que é onde dói. Então, assim, você pode usar sua ideologia até certo momento, mas chega numa hora ali crítica que você vê, se eu não arrumar isso aqui, eu tô em risco, né? Isso você vê em todos, né? E até se você traçar até o perfil até do atual presidente, ele foi fazendo adaptações por conta disso, né? E todos fizeram. Que chega um momento que ele fala, se eu não arrumar isso aqui, eu me coloco agora como... Que a sua ideologia, você tem que ser Eu me coloco ali como cidadão, porque tipo, toda essa bola de neve que a gente falou aqui durante o episódio chegou num ponto que foi inflação, aumento, valorização do real, dólar, não sei o que lá, gasolina lá em cima. E aí, doeu muito no meu bolso, tá doendo, tá ligado? Tipo, a gasolina lá em cima. Então chega num momento que começa a me incomodar, esse assunto começa a estar na pauta da roda de amigo lá no bar, começa a estar na mesa de jantar, começa a entrar esse assunto que talvez não entraria, isso vai influenciar na urna, o cara, tipo, não, eu preciso resolver. Né? Não só por conta da situação do país como um todo, mas também por causa de voto. Aí a gente começa a estar numa questão política você tem que pensar nisso, né? Quem tá lá é quem a população escolheu. É quem a população escolheu. Pense bem. Né? Vote consciente. Gente, eu acho que a gente pode até também, encerrar. E a última que é legal, a recomendação, né? Não brigue com seus familiares na época de Natal, gente. por conta da eleição. É bom que lá em casa não tem essa diferenciação, mais ou menos todo mundo da mesma linha. Cara, lá em casa também. É tenso, eu vejo o pessoal comentando, falo, gente, mas é igual brigar por política, futebol, religião, são discussões que não acrescentam em nada na sua vida. Se você partir do porque eu acho que é diferente você trocar uma ideia, debater, discutir política de forma saudável, e futebol e religião, ok? Outra coisa é você querer convencer o cara da sua opinião. Eu vivi uma situação prática na minha família, mas não no meu núcleo familiar, mas é uma prima minha, que ela parou de falar com a minha mãe, com a tia dela, com a minha tia, a mãe dela, por causa de política. Porque a mãe dela é de direita e ela é de esquerda. Tipo assim, e elas são extremas, sabe? É uma extrema direita, outra extrema esquerda. E assim, elas brigaram, cara. Tipo, pararam de se falar. Eu falei, mano, como que uma mãe e uma filha ficam sem se falar, tipo, por meses por causa de política? Você pode não concordar, mas você precisa respeitar e conviver bem. É tua mãe, sabe? Então, mano, não briga. Pois esse é o recado do final de ano. Eu ia perguntar se você queria dar um recado de final de ano, já deu. Não brigue. Você tem um recado de final de ano? Eu tenho um recado de final de ano que vai ser inclusive o meu bull, que tem tempo que a gente não faz. Meu bull não, meu Berk, tem tempo que a gente não faz. Vamos fazer. Eu diria assim, gosto de ter a visão, pegar o lado bom das coisas, né? Porque o lado ruim tá ali. Você ficar batendo no lado ruim, o que você vai aprender com isso? O que você vai mudar? Então, tentar olhar pelo lado positivo, tentar tirar alguma lição disso. Uma lição boa, né? O que eu posso mudar, o que eu fiz, o que eu posso mudar, o que eu posso fazer diferente. Não brigar realmente com a família política, pelo amor de Deus. Mas assim, tentar tirar uma lição de tudo que a gente está vivendo, que já passou. Já foi um ano tão difícil, E ano que vem, ano de eleição, né? Não é
nada de ideologia, mas assim, saiba o que está fazendo, né? Não vá seguir uma manada, reflita, né? Todas as situações para também fazer uma escolha consciente, né? Sim. Isso vai ser pelos próximos 4 anos, então... O que eu queria colocar aí de mensagem de final de ano pra você, cara, se planeja. Pelo amor de Deus. Aproveita esse ano. Porque muita gente faz promessa de final de ano. Eu não faço. Eu não faço, sabe? Tipo assim, ano que vem eu vou emagrecer, ano que vem eu vou me organizar financeiramente. Eu não faço. Eu pensei, se eu tô precisando me organizar financeiramente, eu vou começar agora. Eu não vou esperar virar o ano. Porque eu tô protelando, eu tô procrastinando uma parada. Então, mas tem muita gente que faz essas promessas. Então, se você é um desses que faz essa promessa, essas resoluções de final de ano, inclusive a gente vai ter um episódio em janeiro só sobre as resoluções de início de ano, né? O que você vai fazer nesse ano, qual a perspectiva para esse ano em algumas áreas da vida. Mas se você faz esse tipo de coisa, uma das resoluções que você pode colocar aí é planejamento financeiro, porque sem ele, o ano sendo bom ou o ano sendo ruim, você não vai chegar a lugar nenhum. Você vai estar preparado. Você não vai estar preparado. E outra, não adianta nada você fazer promessa e fazer no ano seguinte as mesmas coisas que você faz no ano passado. Nossa, total. Então, se for para prometer, faça, cumpra. Né? Total. Faça o comprometimento consigo mesmo e siga. O que você fez diferente esse ano? Que eu fiz? Eu fiz várias coisas diferentes. Por exemplo, uma das coisas que eu comecei a fazer foi de me dedicar real no exercício físico. Tipo assim, constância. Sabe, por exemplo, esse mês que eu tô vivendo, que eu tô sem carro, falei que meu carro tá preso, eu não tô conseguindo ir com tanta frequência à academia quanto eu tava indo nos meses anteriores, porque às vezes eu chego em casa muito cansado, tô sem carro, minha academia não é perto da minha casa, eu não vou. Mas assim, eu me esforço pra ir. O Dan viu um dia, cara, era 9h30 da noite, assim, e eu lá, falei, não, eu preciso vir, porque amanhã eu não Você vou sabe poder. que 9h30 da noite é cedo, né? Porque eu saio da academia às 11, então Não, é cedo pra ele, porque eu durmo às 10. Entendeu? Então, durmo 1h da manhã. Essa foi um negócio que eu fiz diferente esse ano, eu poderia falar que é cuidar da minha saúde, porque o exercício entrou muito. Hoje tô lá por causa da estética, não vou mentir, mas eu comecei por causa da saúde. Entendi. Mudei a alimentação, comecei a fazer O exercício. melhor ativo que você tem é a sua saúde. É a saúde. O que você fez diferente esse ano? Pra gente encerrar. Não, o esporte eu já tenho como rotina, né? Então, o que você faz? Eu pedalo, corro, malho, nado. Às vezes o Hall tira Triatleta. foto, aparece perto da minha casa. E nós já falamos num episódio aqui que eu moro em Goiás. Eu moro em outro estado. Aí tem um monumento lá, que o povo chama de monumento, que chama Chifrudo. Eu chifrudo. Eu já vi foto do Hall lá no Chifrudo. Estado já. Com outro estado, de bikezinha. Não, então, e de fato isso eu recomendo para todos que você falou, mas esse acho que dá, além de te dar saúde, para mim, né, acho que para todo mundo que pratica esporte, dá uma, vamos dizer assim, uma qualidade de, não só física, mas mental. Sim, também, nossa, né? total. Eu vou pra academia e eu desestresse. A gente libera ali endorfina, enfim, libera uma série Você de esquece coisas, de tudo. faz você força, tá concentrado. libera algumas raivas. Eu ia falar isso agora, eu libero a raiva. Às vezes eu malho na força do ódio. Acho que o dia que estressante é o dia que é o melhor treino, é o dia que você tá pé da vida. Concordo com você. Gasta tudo lá. E o que você fez de mudança nesse ano? A questão da atividade física eu comecei ano passado, né? Eu lembro quando você Foi começou. ano passado, foi no começo da pandemia. Acho que eu aproveitei a oportunidade de estar preso em casa, não podia sair. Assim, vou me cuidar agora, né? E Eu virou comecei rotina. também. Não, mas Virou o rotina. que eu. Não, então eu falei do esporte que eu já fazia e que eu acho bom. Mas o que eu fiz, e aí vai em linha com o que você falou anteriormente, eu revi todos os meus gastos. Então, na pandemia, primeiro, a gente vê o que é importante ou não, né? Porque Sim. quando você estava em Prioridade. casa ali, trancado, você começa a refletir um monte de coisa que você faz que às vezes não é tão importante. Sabia que eu faço isso anualmente? É. Eu fiz ano passado, por conta da pandemia que você tá falando, e ontem eu comecei de novo. Ontem eu já comecei, eu já tenho anotado, né, tudo, eu comecei a olhar o que realmente eu quero continuar gastando com aquilo, o que eu não quero, o que eu vou cortar. Serviço de streaming eu cortei quase todos. Eu falei, vou ficar com este aqui, porque eu não tô... Nem assiste, né? Eu vou ficar com um, que é o que eu mais tô assistindo no momento. Se eu enjoei, não tem mais nada pra eu assistir aqui dentro, Pega do série ou coleguinha. filme, ou pego do coleguinha, entendeu? Ou cancela esse, cara, e faz o do outro. É simples, você tem essa flexibilidade. Mas lá em casa a gente fez um combinado, cada um assinou um. Eu pago um, o meu irmão paga outro e a minha mãe paga outro. Então tem alguns, mas eu falei, porque eu pagava os três. Eu falei, eu só vou pagar um. E todo mundo usando as suas coisas. E todo mundo usando, porque eu pagava conta família. Eu falei, não, eu vou pagar um. Aí a gente dividiu. Mas vai lá, te interrompi, tá? Não, Rever então, mas eu os acho que é gastos. isso. Eu acho que cada um, inflação mais alta, esse exercício é um exercício
válido. Necessário. Então, aí na virada do ano, quem não fez, que faça isso. Aliste tudo, pegue um mês, anote tudo que você gasta, ou 2 meses talvez, e comece a ver, assim, priorize, ver o que é importante ali, o que é relevante e aonde dá para otimizar, obviamente. Esse caso é um bom exemplo, mas acho que às vezes tem um pacote lá de TV, isso é um ótimo exemplo também, que tem lá 60 canais, mas qual que você vê de fato? Aí tem um canal só com 3. Pô, pega um pacote barato, vai mano. procurar outra alternativa, mas Um pacote assim, que tem os 3 que você assiste, que é mais barato do que o pacote com 60, só pra dizer que tem. e que você não tá Lá em mais- casa a gente cancelou a TV a cabo. Cancelaram? Só o stream. Eu gostava só do futebol. Mas eu descobri um site que eu consigo assistir o jogo do meu Botafogo gratuito. Eu falei, cancela. Não Você é precisa. botafoguense? Botafoguense. Ah, vem embora. Já tô não sou. Tá vendo por que eu não discuto sobre futebol? Por quê, cara? Por que eu vou discutir? Eu tô sobre Botafogo, tô Ah. acostumado. Agora eu vou brigar com quem, velho? Cara, o Pode- diretor ainda. Não tem o que discutir. É. Não, mas eu deixo um ponto interessante para mudanças. É uma coisa que eu tô tentando fazer, que eu perdi. Eu fazia, mas eu perdi. Eu acho isso muito importante. Leitura. Ler livros. E não é... Esse foi um toque que meu irmão me deu. Porque eu sempre que eu lia coisa de economia, de finanças, de não sei o que. Ele falou, mas você só lê sobre isso? Ah, eu sou meio diversificado. Aí ele falou assim, leia sobre outras coisas. Lê uma história, mas leia sobre outros assuntos, né? Sim. Então... É um hábito que eu tô tentando fazer. 10 páginas por dia. Você lê 10 páginas por dia, no ano você leu 12 Pô, livros. numa sentada você lê 10 páginas Pois por é, dia. aí você vai aumentando isso, né? Então, Ah. há uma Eu, sugestão, eu, acho eu tenho uns interessante. livros lá que era pra eu ter lido esse ano e que eu não consegui concluir. Então, Mas... pilha. Não, eu tenho alguns, Tá mas na eram embalagem. livros tipo de anos anteriores, assim, sabe? Tipo, que eu tinha lá e aí, falei, não, esse ano eu vou ler. Aí eu li alguns, mas outros eu ainda não consegui vencer, mas leitura... É outro hábito. Mas É é isso. isso. Fizemos então, né? Fizemos, ó, então tem várias dicas, eu acho que esse episódio ele foi rico. Porque assim, ó, teve o da Sheila, que quem não assistiu, vou deixar o link aqui no card, que foi maravilhoso, saímos daqui todos precisando de terapia. Preocupados. Aflitos, terapia. Tivemos o da Luana, que saiu semana passada. Aprendemos muito sobre empreendedorismo. A história dela é inspiradora demais. Mas esse episódio, eu diria que ele é aquele tipo de episódio rico. Que você adquire muito conteúdo e você sai com muita coisa pra poder colocar em prática ali. Você refletir. Pra você refletir. Então, pega isso, não deixa de seguir a gente nas redes sociais. Raul, obrigado. Beleza, foi ótimo. No início do ano você volta. Vamos. Então tá bom, mas foi difícil gravar com esse homem nesse ocupado. mês. Muito ocupado. Mas no início do ano você volta, ali entre janeiro e fevereiro eu vou montar as pautas e te chamo de novo. Beleza. Você tem férias pra tirar? Desse ano? Ficou? Não, pra ano que vem você tem férias pra tirar? Tipo, início de ano? Não, eu não sei, porque assim, tenho 18 dias de férias pendentes, mas no ano que vem então eu vou ter que ficar Não quase vai 2 meses tirar, fora. gente. Não vai tirar. Não vai tirar. Mas te Não, espero mas aqui assim, em janeiro, tá bom? Combinado. Mas você aproveita, já que a gente tá fazendo esse do fechamento do ano, o pessoal deixar as dicas aqui embaixo nos comentários. O Pra, que assim, você quer ver? alguma sugestão. Ou então compartilha aí o que você fez no ano, o que você achou interessante, que a gente traz pro nosso próximo episódio pra discutir. Então é isso, gente. Obrigado. Não deixe de seguir a gente em todas as redes sociais. Não deixe de acompanhar o nosso portal também. Até o ano que vem. Boas festas pra você. Feliz Natal, um próspero ano novo. Diretor, feliz ano novo pra você também. Até a próxima. Valeu. Beleza. Falou.